No exercício 42, diz o seguinte: sejam as matrizes A com os elementos menos 4, 3, 1 e 2, e a matriz B com os elementos 1, 0, menos 1 e 3. E aí pede para calcular os determinantes das seguintes matrizes. Letra A, determinante da matriz A. Letra B, determinante da matriz B. Aí tudo bem, simples de fazer. A partir da letra C, vocês precisam fazer as operações entre as matrizes primeiro, para depois calcular o determinante. Então, por exemplo, eu tenho que primeiro somar a matriz A com a matriz B na letra C. Depois que eu somar A com B, aí eu vou obter uma matriz soma, que é o resultado dessa operação, e aí eu calculo o determinante desse resultado, dessa matriz soma que eu encontrar. Na letra D, por exemplo, eu tenho que primeiro fazer A menos B, ou seja, a matriz A menos a matriz B, ok? E assim vocês vão observando os demais itens. Tem que fazer uma operaçãozinha antes de calcular o determinante. Olha na letra E, por exemplo, tem a matriz A que vai somar com 2 vezes B. Então você pega a matriz B e multiplica por 2, né? E depois soma com a matriz A, e o resultado disso é que vai calcular o determinante. Na letra F tem um produto, ó, A vezes B. Pega a matriz A e multiplica pela matriz B, e o resultado disso é que vai calcular o determinante. Então primeiro faz as continhas, depois calcula o determinante. Letra H, o que que nós temos? Ó? A elevado ao Tzinho minúsculo. O que que é isso? Matriz transposta. Faz a transposta de A e depois calcula o determinante. Na letra G que eu passei, eu tenho que somar a matriz A com a matriz identidade de ordem 2. Vocês já sabem o que é a matriz identidade e já sabem o que significa a ordem 2. Então, soma essas duas matrizes e depois calcula o determinante, ok? Então, nós vamos agora resolver o item A e o item D, ok? Escolhi aqui o item A, do mesmo exercício que eu apresentei a vocês, o 42. Dadas as matrizes A e B, calcule o determinante das seguintes matrizes. Primeiro, o determinante da matriz A. Preste atenção que aqui a notação que nós temos é de matriz mesmo, não é de determinante. Não são duas barras, são os colchetes. E quando tem colchetes, indica a matriz propriamente dita. Então, se eu quero o determinante de A, eu vou precisar calcular o quê? Eu vou calcular faço aqui uma setinha, implica, eu quero calcular o det de A, né? Eu quero calcular o det de A, da matriz A. Como é que eu faço para calcular o det de A? Essa é a notação, determinante de A. Nós já aprendemos, vamos ver lá na matriz A, eu tenho o seguinte, na diagonal principal, eu tenho menos 4 e 2. Eu multiplico menos 4 por 2. Então, eu volto aqui, menos 4 vezes 2. Menos, por que menos? Porque na diagonal secundária eu vou escrever o oposto do produto. Vamos ver o que temos na diagonal secundária. Nós temos 3 e 1. 3 vezes o 1. Então aqui eu vou ter 3 vezes o 1, tá? E o resultado eu vou fazer o oposto dele, certo? Então aqui eu vou ter igual. Aí eu tenho menos 4 vezes 2, que dá menos 8. Aí aqui eu tenho menos, que indica o oposto, 3 vezes 1, 3. Então ficamos com menos 8, menos 3. A soma de duas dívidas vai me dar uma dívida como resultado, portanto, menos 11. Então o det de A, ou seja, o determinante da matriz A, é igual a menos 11, certo? Agora vamos fazer a letra D, onde antes de calcular o determinante eu tenho que fazer A menos B. Então, igual, vamos escrever as matrizes aqui. Quem é a matriz A? Ela tem os elementos menos 4, 3, 1 e 2. Essa é a matriz A. Menos a matriz B, seguindo com o que está pedindo aqui no início. A menos B. Então, matriz A menos a matriz B. A matriz B tem 1, 0, menos 1 e 3. Ok? Então, isso daqui vai ser igual. Vamos ver se cabe aqui. Dá para fazer aqui. Menos 4, né? Menos 1. Nós operamos entre os elementos correspondentes, como já estudamos antes. Então, quem é o correspondente de menos 4, que está na matriz A? É o 1 que está na matriz B. Então, eu tenho menos 4, menos 1, que é o correspondente dele. Aí eu tenho aqui 3 na matriz A. Quem é o correspondente dele em B? É o 0.
Então aqui eu vou ter 3 menos 0. Aqui na matriz A eu tenho 1, que vai subtrair com quem? Com o seu correspondente. Quem é o correspondente do 1 lá na matriz B? Menos 1. Coloquei entre parênteses. Por último, eu tenho o elemento 2 na matriz A e o correspondente dele na matriz B é o 3. Então, eu vou ter 2 menos 3. Bem aqui eu tenho, então, 2 menos 3. Fechou bem aqui. Vamos finalizar aqui a matriz A menos B. Aí eu tenho o quê? Vou abrir o colchete. Eu tenho menos 4 menos 1, que dá menos 5. Eu tenho 3 menos 0, que dá 3. Eu tenho 1 menos menos 1. E menos menos 1 vai ficar mais. Então eu tenho 1 mais 1, que deu 2. E por último eu tenho 2 menos 3. 2 menos 3 ficou menos 1. Pronto, encontrei a matriz diferença. A menos B é igual a essa matriz aqui. Certo? Agora, então, eu vou calcular esse determinante. Eu vou chamar essa matriz aqui de C para me ajudar aqui na notação, né? A matriz A menos B, eu encontrei esse resultado, chamei de matriz C. Então, eu vou calcular aqui o determinante de uma matriz C, tá? Que foi o resultado da subtração. Det de C, o que eu faço? Multiplico os elementos da diagonal principal e multiplico também os elementos da diagonal secundária. Os elementos da diagonal principal permanecem com o mesmo sinal do resultado e os elementos, o produto da diagonal secundária, eu vou escrever o oposto dele, ou seja, eu vou trocar o sinal. Então eu tenho menos 5 que multiplica menos 1. Vamos ver aqui, menos 5 vezes menos 1, certo? Aí menos, que indica o oposto. Quem é que eu tenho na diagonal secundária? 3 vezes 2. Vamos colocar aqui então 3 vezes 2. Ok? Então esse determinante vai ser igual. Menos 5 multiplicando menos 1, que são os elementos da diagonal principal, eu vou ter um resultado positivo. Os sinais são iguais, então eu vou ter 5 positivo. Menos... Aí eu tenho 3 vezes 2, que são os elementos da diagonal principal, secundária, desculpa, e aí vai me dar 6. E aí 5 menos 6 ficou menos 1. Então, o determinante de A menos B, é igual a menos 1. Tá? Então, esse é o caminho, esse é o procedimento que vocês devem seguir.